Você já se emocionou lendo um livro empolgante sobre o fim do universo ou assistindo um vídeo com imagens fascinantes? Não sabemos se é possível viajar entre universos, mas sabemos que algumas galáxias que já fizeram parte do nosso universo estão agora viajando para outros universos. O diâmetro do universo observável é o mesmo, não importa como olhemos para ele, pois o fato de o universo ter 13 bilhões de anos nos dá seu diâmetro máximo. Então, o que vemos quando olhamos para uma galáxia a 47 bilhões de anos-luz de distância de nós? Olhando para trás, vemos a Via Láctea, o universo em que vivemos. Mas o que mais? O que está além do espaço? A questão dos limites do universo estende a abordagem científica ao ponto de se fundir com a pesquisa filosófica, até mesmo reflexiva. O limite espacial ou temporal do universo está além da experiência sensorial, e todas as conclusões sobre ele, mesmo as científicas, são hipotéticas. A ciência moderna, porém, oferece várias teorias válidas baseadas em observações cada vez mais detalhadas do universo. Essas opiniões são conclusões lógicas, baseadas em uma combinação de observação e imaginação. A pergunta difícil quando pensamos na borda do universo é o que está do outro lado. De toda forma, deve ter existido antes do Big Bang. Foi a subcamada da qual o universo emergiu, então tornou-se parte do mesmo. Mas se o universo não tem fim, pode ser infinito. Poucos cientistas se adaptam ao universo infinito porque todos os tipos de desordens do universo poderiam existir. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio, mesmo que os cientistas não a entendem totalmente. Universo observável. A palavra observável aqui não significa a capacidade das tecnologias atuais de detectar luz ou outras informações de um objeto, ou o que deveria ser detectado. Significa um limite físico, estabelecido pela própria velocidade da luz. Nenhum sinal pode viajar mais rápido que a luz. Então, há uma distância máxima, chamada horizonte de partículas, além da qual nada pode ser detectado porque os sinais ainda não chegaram até nós. Existe algo além do universo? Para responder à pergunta sobre o que está além do universo, devemos primeiro definir exatamente o que queremos dizer com universo. Se você quer dizer literalmente todas as coisas que podem existir no espaço e no tempo, então não pode haver nada fora do universo. Mesmo que você imagine que o universo tem um tamanho finito e pense em algo fora desse volume, tudo que está fora também deve estar contido no universo. Embora o universo seja um vazio sem forma, disforme, sem nome, sem absolutamente nada, ainda é uma coisa e consta na lista de todas as coisas. E é, portanto, por definição, parte do universo. Se o universo é infinito em tamanho, não precisamos nos preocupar com esse quebra-cabeça. O universo, que é tudo, é infinitamente grande e não tem bordas, então não há nada fora para discutir. O que está além da borda do universo observável? Em essência, o cosmos cresceu a uma taxa cada vez maior desde sua criação. Cosmólogos estimam que os fótons mais antigos que podemos observar percorreram uma distância de 45 a 47 bilhões de anos-luz desde o Big Bang. Isso significa que nosso universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de largura, para mais ou para menos. Esses cerca de 93 bilhões de anos-luz contêm todos os quarks, quasares, estrelas, planetas, nebulosas, buracos negros e qualquer outra coisa que possamos observar. O universo observável, porém, contém apenas a luz que teve tempo de chegar até nós. O universo está desaparecendo. Mais de um século já se passou desde que acadêmicos teorizaram que o universo está se expandindo e que quanto mais distante uma galáxia está de nós, mais rápido ela regride. Não porque as galáxias estão se afastando fisicamente de nós, mas só porque o universo existe cheio de objetos gravitacionalmente ligados e o tecido do espaço no qual esses objetos se expandem. Mas esse cenário, que prevalece desde a década de 1920, agora foi modificado. Só 20 anos se passaram desde que entendemos que essa expansão está desacelerando e que algumas galáxias se afastarão de nós
a uma taxa cada vez maior ao longo do tempo. Por fim, provavelmente serão inacessíveis, mesmo que pudéssemos viajar em direção a elas na velocidade da luz. O universo, portanto, parece estar desaparecendo à medida que envelhecemos, e não há nada que a humanidade possa fazer sobre isso. Qual é a maior coisa do universo? Nosso Sol parece enorme, porém, não é nada comparado às maiores estrelas conhecidas. O Sol é uma estrela do tipo G, uma anã amarela, de tamanho bem regular na escala cósmica. Objetos ainda mais massivos são os buracos negros, em particular, os supermassivos, que normalmente residem no centro de uma galáxia. Por exemplo, a Via Láctea abriga um com cerca de 4 milhões de massas solares. Atualmente, o candidato mais forte para o maior superaglomerado conhecido no universo é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis, embora astrônomos tenham passado quase uma década debatendo sobre a estrutura. A história por trás do espaço e tempo. A mente humana é sempre atraída pelo desconhecido. É incrivelmente assustador, mas a curiosidade traz a vontade de explorar além. Viajar pelo universo não é só uma jornada pelo espaço, mas também pelo tempo. Vejamos alguns fatos. Para encontrar a borda, devemos primeiro conhecer as dimensões do universo. Espera-se que nosso universo tenha 13,772 bilhões de anos. Muito antigo, não é? Quão grande é realmente nosso universo? Cientistas hoje estimam que tenha 28,5 gigaparsecs de largura. 1 gigaparsec tem cerca de 3,26 bilhões de anos-luz. O que está além do espaço e do tempo? Não faz muito tempo que pensávamos que o espaço e o tempo eram a estrutura absoluta e imutável do universo. Então veio Albert Einstein, que mostrou que diferentes observadores podem discordar sobre o comprimento dos objetos e o tempo dos eventos. Sua teoria da relatividade uniu espaço e tempo em um só, espaço-tempo. O espaço por si só e o tempo por si só estão fadados a desaparecer em meras sombras, explicou o matemático Hermann Minkowski. Só um tipo de união de ambos pode preservar uma realidade independente. Mas a revolução de Einstein foi longe o bastante? O físico Lee Smolin, do Perimeter Institute for Theoretical Physics em Waterloo, Ontário, Canadá, acha que não. Ele e seu trio de colegas querem levar a relatividade a um nível totalmente novo e estão de olho no espaço-tempo. Dizem que precisamos esquecer o lar que Einstein inventou para nós. Vivemos em um chamado espaço fásico. Qual o tamanho do universo? Conhecemos a distância entre seus olhos e, vendo o deslocamento aparente de sua mão, podemos calcular a distância até a mesma. Agora imagine que, em vez de seus olhos, temos 2 telescópios no espaço e, em vez de sua palma, temos um objeto muito distante, digamos, uma estrela. Sabemos a que distância os 2 telescópios estão. Então podemos calcular a distância até a estrela por paralaxe. Graças à órbita da Terra, que podemos calcular com precisão, é o que temos: capacidade de observar a mesma coisa em 2 pontos diferentes. O mesmo telescópio movido pela órbita da Terra, abordagem usada para calcular a distância de 2 objetos celestes. Como o universo surgiu do nada? A teoria do Big Bang afirma que o universo surgiu há mais de 13 bilhões de anos a partir de um único ponto inimaginavelmente quente e denso, também chamado singularidade. Não ocorreu em um espaço pré-existente, iniciou a expansão e resfriamento do próprio espaço. Isso explica muitas das coisas que os astrônomos veem através de telescópios terrestres e espaciais. É responsável por um brilho fraco que pode ser visto em todo o universo. O brilho do zero absoluto. Em suma, é uma explicação extraordinariamente forte e elegante de como o universo observável surgiu. Conclusão. Como a primeira borda do Big Bang define os limites do universo, os objetos mais distantes que podemos ver também são os mais antigos. Supõe-se que estariam a cerca de 22 bilhões de quilômetros de distância. Mas o universo inicial em rápida expansão era um plasma impenetrável. O universo expande-se cada vez mais rápido. Então, a luz de objetos distantes leva mais tempo para chegar até nós do que pensava-se. Com base nisso, o astrofísico Jay Group, guiado por Richard Gotoh, em 45,7 bilhões de anos-luz.
Nosso universo guarda um número incrível de surpresas. A maioria ainda não podemos explicar com a tecnologia hoje disponível. Há muitas perguntas para as quais a humanidade ainda não tem uma resposta. Uma é provavelmente se estamos sozinhos no universo, questão que aflige tanto leigos quanto pesquisadores. Existe vida lá fora? Seres inteligentes? Com milhões de sistemas solares e planetas, a questão parece bem discutível. Claro, devem existir chances de vida em outro lugar, assim como existe aqui na Terra. Mas é realmente possível? Ou somos apenas um caso incrivelmente raro quando se trata de vida no universo? O grande silêncio e o paradoxo de Fermi. Você já se perguntou por que ainda não fizemos contato com alienígenas? Por que ninguém quis se comunicar conosco até agora? Especialistas perguntam-se a mesma coisa, pois com o tamanho do nosso universo, deve haver algum sinal de algum lugar que aponte para outras formas de vida. Nós mesmos já conseguimos voar para o espaço e enviar mensagens para longe, mas até agora não recebemos resposta. Uma das explicações mais plausíveis é o chamado paradoxo de Fermi, também conhecido como o Grande Silêncio. Esse princípio foi desenvolvido em 1950 pelo físico Enrico Fermi e pode ser uma possível explicação para ainda não termos tido contato com formas de vida extraterrestre. É de fato bem simples de entender, mas quanto mais você pensa sobre ele, mais assustador o paradoxo é. O ponto de partida é a suposição de que, pelo tamanho e idade do universo, deve haver uma variedade de formas de vida. Até que pudemos entrar em contato com o mundo exterior, levou alguns milhões de anos, mas ainda assim conseguimos e somos uma população que pode adentrar o universo. Por que nós humanos seríamos tão especiais? Uma explicação possível é que planetas como nossa Terra são simplesmente muito raros. Aqui estão todas as condições para que a vida possa surgir. Não é nem muito quente, nem muito frio e a água líquida. Só em nossa Via Láctea, teoricamente haveria milhares desses planetas habitáveis, mas até agora não encontramos vida alguma, e ninguém nós. Até desenvolvermos a chamada escala Kardashev, que poderia explicar diferentes progressos das civilizações espaciais. Uma civilização tipo 1 pode usar a energia de seu próprio planeta, o que nós, humanos, já fazemos até certo ponto. O tipo 2 pode usar a energia de seu próprio sistema solar. Ainda estamos longe disso. O tipo 3 é ainda mais longe. Podem, em teoria, usar toda a energia de sua galáxia. Tudo é hipotético, já que não conhecemos nenhuma outra civilização. Talvez o desenvolvimento de outras formas de vida ainda não esteja suficientemente avançado e sejamos os primeiros a desenvolver tal forma de viagem espacial. Além disso, a chance também é alta de que nossa tecnologia atual simplesmente não possa ser percebida por outros. A outra possibilidade seria estarmos muito atrasados e todas as outras formas de vida inteligentes já estarem extintas. Não seria improvável, considerando a idade e evolução do universo. Falaremos mais sobre isso depois, na parte sobre o grande filtro. Pode parecer desencorajador pensar sobre esse paradoxo, afinal, um dos maiores mistérios da nossa história é descobrir se estamos de fato totalmente sozinhos no universo. Seria uma grande conquista estabelecer contato pacífico com outros planetas e formas de vida. Sondas domésticas e alienígenas. Por várias décadas, temos tentado fazer contato com outras formas de vida fora da Terra. Tentamos considerar tudo o que possa levar a possíveis problemas de comunicação. Duas das primeiras tentativas foram as sondas Voyager 1 e 2, que enviamos para o desconhecido em 1977. Ambas estão atualmente no espaço interestelar e ainda enviam dados à Terra regularmente. Para nós, isso é obviamente excelente, mesmo que os desenvolvedores da época não esperassem que estariam funcionando após 45 anos. A bordo de ambas estão discos de ouro que dizem a uma possível civilização de onde vêm as sondas e como podem nos localizar. Os discos contêm algumas gravações dos sons da Terra, incluindo música, natureza e vozes humanas, mas ainda não se sabe se serão entendidos por outra forma de vida. Outra possibilidade já debatida para o futuro também seria enviar sondas robóticas. Uma delas é a chamada sonda de von Neumann, que replica-se várias vezes e, portanto, pode enviar muitos ramos em diferentes direções. Até agora, porém, não a executamos. A questão é se os extraterrestres também enviariam tais sondas ou robôs. Até agora, não recebemos nenhuma mensagem que não possa ser explicada por nós mesmos
ou por fenômenos espaciais. Com o tamanho e a idade do universo, é difícil estimar quanto tempo tal mensagem levaria para chegar até nós. Ou, voltando ao paradoxo de Fermi, simplesmente não há ninguém lá fora que possa entrar em contato conosco. O grande filtro. Quando falamos do paradoxo de Fermi, surge repentinamente a palavra filtro. Também não podemos prová-los, mas eles nos dão a possibilidade de explicar por que ainda não poderíamos descobrir nenhuma vida. Nós, como humanos, já passamos por alguns desses filtros? Ou ainda temos alguns pela frente? E outras civilizações? Essas perguntas são apenas teóricas e difíceis de responder. Talvez nós, humanos, sejamos tão únicos como uma forma de vida complexa que muitos outros não podem romper esse filtro e podemos ser os primeiros. O surgimento da vida complexa pode ser tão incomum que somos verdadeiramente únicos. Mesmo nossa evolução humana levou muitos milhares e milhares de anos para chegar aqui. Pode ser que esse estágio de inteligência e vida raramente seja alcançado em outros planetas. Para nós, essa variante seria boa, pois com o nosso surgimento já superamos o grande filtro e podemos penetrar tranquilos no espaço. Pode ser, porém, que os filtros ainda estejam diante de nós. Mesmo atualmente, lutamos com problemas naturais e criados por nós mesmos. Mudanças climáticas, armas nucleares ou desastres naturais. Possivelmente, são todas as coisas que toda civilização enfrenta e não pode superar. Tornar-se uma civilização tipo 2 ou 3 provavelmente envolve muitos obstáculos que não podem ser facilmente superados. Atualmente, podemos só especular qual pode ser o possível filtro que está por vir. E talvez muitas outras civilizações antes de nós já falharam nisso, e por isso não temos pistas e não sabemos o que vem pela frente. Quarentena e limites planetários. Outra questão que surge aqui é a quarentena e os limites planetários. Vivemos na Terra e ainda não conseguimos colonizar outros planetas ou luas. Portanto, é extremamente importante proteger nosso planeta. Não sabemos o que poderia nos prejudicar, além de não estarmos tratando muito bem a Terra. A mudança climática é provavelmente um dos maiores problemas da humanidade e não será resolvido tão cedo. Pandemias e doenças também nos mostram a rapidez com que a civilização pode ser parada. É importante proteger a Terra de possíveis impactos externos. Os que vêm da Lua ou da ISS são postos em quarentena para que não tragam material indesejado do espaço para a Terra. Não podemos prever quais seriam as consequências se material desconhecido caísse entre a humanidade. A vida foi criada. Mas quão provável é que alguma forma de vida exista mesmo fora da nossa Terra? É difícil de dizer. Sempre há novidades sobre possíveis descobertas de vida extraterrestre, por menor e insignificante que seja. Atualmente, acredita-se até mesmo que a vida em si tem originado-se do espaço sideral. Nossos corpos são teoricamente nada mais que material do universo. É possível que um asteroide ou cometa tenha pousado na Terra há milhões de anos e trazido células vivas individuais. Com nosso estado atual de conhecimento, só podemos especular se há mais no universo do que apenas nós. Talvez sejamos muito únicos e realmente sozinhos. No espaço, explodiríamos. Desde 1961, quando o russo Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem no espaço, centenas de viajantes espaciais e astronautas se aventuraram nos confins desconhecidos do espaço. Ainda não fomos capazes de viajar muito longe de nosso ambiente terrestre habitual, porque nós, humanos, precisamos da força gravitacional e oxigênio da Terra para sobreviver. Fora dos ônibus e estações espaciais, um vazio mortal se inicia para nós humanos. Muita especulação existe sobre o que acontece quando um humano vai ao espaço. Circulam suposições, cálculos e falsas crenças. Uma dessas falsas premissas é que humanos explodiram no espaço interestelar. Este conto surgiu porque supunha-se que a pressão no espaço vazio seria tão grande que as pessoas seriam primeiro comprimidas e depois cozidas internamente. Por fim, de acordo com isso, um corpo simplesmente explodiria no espaço. Mas não é verdade. O espaço é frequentemente retratado como um lugar frio, inóspito e até mortal, onde o vácuo constantemente faz com que o sangue ferva e um corpo estoure. Mas o fato é que praticamente não há temperatura no espaço vazio, porque nada pode conduzir calor ou frio. Se um humano entrasse no espaço, provavelmente não sentiria muita diferença de temperatura.
Testes mostram que a radiação cósmica de fundo deve teoricamente ser menos 235 graus Celsius. No entanto, esta temperatura não pode ser conduzida devido à falta de matéria no espaço, muito mais hostil a um organismo do que a temperatura seria o vácuo constante do espaço. Um corpo experimentaria uma descompressão repentina, o que muito provavelmente levaria à ruptura imediata dos pulmões e à morte. Não há gravidade no espaço. O espaço é vazio e os humanos sentem-se sem peso. Logo, não há gravidade. Mas não é bem assim. Em todo o sistema solar existe gravidade, só que é mais ou menos pronunciada em diferentes pontos. A gravidade é um fenômeno físico que descreve as forças de atração dos corpos celestes. Todos os corpos que possuem massa se atraem. No ambiente direto dos planetas ou também do Sol, essa atração é particularmente forte, mas também existe no espaço entre os planetas e o Sol. Pois de outra forma, nem os planetas manteriam suas distâncias entre si, nem circulariam em torno do Sol em órbitas ordenadas. No entanto, as condições magnéticas do espaço mudam, elas diminuem. Nós, pequenos corpos, experimentamos a ausência de peso nesta baixa gravidade. Corpos maiores como planetas, por outro lado, são mantidos idealmente no lugar por essa gravidade fraca. Buracos negros sugam matéria. É uma suposição generalizada de que buracos negros, os gigantes do espaço, simplesmente sugariam e comeriam sóis e planetas inteiros. Buracos negros são considerados entidades vorazes e destruidoras do espaço. Já foi de fato observado que estrelas que chegam perto de um buraco negro são literalmente engolidas. Buracos negros em sua totalidade, porém, são apenas suposição astronômica. Ninguém nunca viu um de perto. Na verdade, ninguém nunca viu um de modo algum. Consiste em matéria escura, e isso não é, a rigor, escuro ou preto, nem confirmada é sua existência. Buracos negros são campos do nada, em cuja proximidade atua uma força gravitacional inacreditavelmente alta que separa a matéria. O que acontece dentro dos buracos e se um interior existe é desconhecido. Cientistas descobriram até agora que a matéria escura não tem fisicamente a capacidade de sugar qualquer coisa para si. O que realmente é e o que acontece nos buracos negros ainda é um mistério. Nunca estivemos na Lua. Em 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a pisar na Lua. Cerca de 50 anos depois, teóricos da conspiração alegaram que tudo foi falso. O pouso na Lua da Apollo 11 e também outras missões lunares da NASA teriam se originado de um estúdio de cinema na Terra, alegaram. Como prova, apontaram irregularidades como a gravidade, o fato de os pés dos astronautas não girarem poeira na superfície da Lua, supostas declarações de que colegas de trabalho dos estúdios cinematográficos e uma bandeira americana soprando de forma suspeita. Como a Lua praticamente não tem atmosfera, também não há vento. Milhões de pessoas acreditavam que o pouso na Lua foi falso no auge da era da conspiração. Enquanto isso, a maioria das alegações era refutada com credibilidade. A bandeira tremulou porque foi movida ao se fixar no solo lunar. Em algumas fotos, pode-se até ver como Buzz Aldrin tenta firmar a bandeira laboriosamente com as grossas luvas dos volumosos trajes espaciais. Apesar dessa evidência contrária, pesquisas mostraram que cerca de 1 milhão de americanos ainda acreditam firmemente que o pouso foi falsificado. O dia dura 24 horas. Um dia tem 24 horas e um ano, 365 dias. Você provavelmente pensava assim até agora, mas não é o caso. Estritamente falando, nem o dia, nem o ano solar podem ser exatamente divididos em medidas de tempo. As velocidades de circulação dos corpos celestes não são totalmente lineares, como nós, terráqueos, gostaríamos que fossem. A Terra dá uma volta em torno de si mesma em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Assim, a cada dia, cerca de 4 minutos estão faltando, ou temos em nossos relógios uma janela de tempo de mais de 4 minutos por dia. Da mesma forma, com um ano, nossa Terra gira uma vez ao redor do Sol em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Mas temos um ano com 365 dias. Além dos 4 minutos diários, essa imprecisão não pode ser descartada tão facilmente, e é por isso que,
nossos criadores de tempo fizeram um ano bissexto. A cada 4 anos, temos um dia a mais no final de fevereiro para nos mantermos atualizados. De acordo com medições recentes, a Terra às vezes até move-se ao redor do Sol em 366 1/4 dias. Como essa imprecisão pode ser ajustada, se for permanente, ainda não é conhecido. A Grande Muralha da China pode ser vista do espaço. Uma das poucas maravilhas do mundo que sobreviveu até os tempos modernos. Começou no século 7 a.C., como proteção contra os povos equestres nômades do norte. O muro é um dos marcos da China. Pessoas orgulham-se da estrutura e, em todo o mundo, dizem que é a única estrutura feita pelo homem que pode ser vista do espaço. Às vezes até se diz que a parede pode ser vista da Lua. Mas a Lua está tão longe da Terra que nenhum detalhe pode ser visto na superfície da Terra. É diferente da Estação Espacial ISS. O astronauta Alexander Gerst explicou em 2018 que não podemos ver a Grande Muralha da China a olho nu, mas com um bom telescópio fotográfico, podemos. Humanos descendem dos primatas. Cerca de 6 milhões a 9 milhões de anos atrás, acredita-se que humanos tenham surgido lentamente nas árvores. De criaturas semelhantes a macacos, evoluíram para humanoides, andando cada vez mais eretos até humanos modernos. Testes genéticos mostraram uma correspondência de 98% com chimpanzés e bonobos que vivem até hoje, mas ainda não há evidências de que humanos modernos sejam de fato descendentes de macacos. Nosso genoma também apresenta 95% de semelhança com porcos domésticos. Ninguém pensaria em afirmar que somos descendentes de porcos. Até agora, dezenas de espécies pré-humanas foram encontradas em todo o mundo, muitas das quais andavam razoavelmente eretos, peludos e semelhantes a macacos. Contudo, na cadeia evolutiva faltam estágios de transição dos povos pré-históricos praticamente primitivos para humanos modernos, um enigma que a ciência ainda não consegue explicar. Os teóricos da conspiração sustentam, portanto, que humanos modernos poderiam ter se desenvolvido por influências extraterrestres. O Sistema Solar é composto por 9 planetas. Com a descoberta de Plutão em 1930, tivemos 9 planetas no Sistema Solar. Até hoje esse número se mantém na cabeça de muitos, mas isso mudou. Para começar, Plutão não é mais um verdadeiro planeta desde 2006, mas sim um planeta anão. Classificação que revela outro fato planetário do nosso Sistema Solar. Existem centenas de estruturas semelhantes a planetas em nosso Sistema Solar, a maioria das quais é encontrada em pesquisas espaciais modernas na borda externa do Sistema Solar, no chamado Cinturão de Kuiper. Dezenas a centenas de formações esféricas orbitando o Sol, de repente tornam a definição de planeta pouco clara. Pesquisadores, portanto, decidiram anexar o status oficial de planeta a certas condições que Plutão não pode atender. Agora tem sua própria categoria, ao lado de outros planetas anões, como Makemake, Haumea e Ceres. Centenas de outros mini-planetas atualmente são inexplorados ou não mapeados. Newton deixou uma maçã cair. O grande matemático e astrônomo Isaac Newton é uma lenda. Quando uma maçã caiu em sua cabeça, ou quando ele mesmo acidentalmente deixou cair uma maçã, disse que teve a ideia da teoria da gravitação. Essa história ainda faz parte da aula de física de muitas crianças, mas não é bem verdade. Em arquivos da London Royal Society, encontra-se um manuscrito de um homem chamado William Stukeley, autor da biografia de Newton, Memórias de Sir Isaac Newton. Nela, Stukeley escreveu: depois do jantar, fomos para o jardim em clima quente e bebemos tea à sombra de algumas macieiras. Ele me disse que estava na mesma situação quando o conceito da gravitação lhe ocorreu anteriormente. Foi causado pela queda de uma maçã quando ele estava sentado lá em um estado de espírito pensativo. Por que essa maçã sempre caía verticalmente no chão? Ele pensou consigo. No entanto, sabe-se por outras fontes que Stukeley foi incitado a apresentar uma imagem embelezada de Newton, que era muito impopular, pois era conhecido por ser egoísta e teimoso. Se a história é de fato verdadeira ou propaganda biográfica, não está claro até hoje. A gravidade é uma força. A lei da gravidade de Isaac Newton é que a atração de dois corpos devido à gravidade é proporcional ao produto das duas massas e indiretamente proporcional ao quadrado de sua distância. Das aulas de física, temos isso de alguma forma ainda em nossas cabeças, mas não totalmente compreendido. Acontece que não importa, porque é assim para grandes mentes da ciência.
Ninguém realmente entendeu a gravitação até hoje. Pode-se apenas experimentá-la e percebê-la. Assim, a gravidade, na verdade, também não é força. Por trás da gravidade, que mantém corpos no espaço no lugar e permite que se movam em certos caminhos, parece haver algo como um princípio cósmico de ordem. Que forças a tornam possível? Ainda é desconhecido. Aí estão 10 suposições e crenças populares, mas equivocadas. Esperamos que tenha gostado desta pequena aula sobre o cosmos, seus objetos e forças. Nos vemos em breve em nosso canal. Deixe um comentário e conte quais das crenças você achava verdadeiras ou qual fato o surpreendeu em particular. Estamos ansiosos por sua contribuição. Júpiter e suas luas sempre fascinaram a humanidade. A espaçonave Juno está fornecendo imagens espetaculares e novas percepções de como é dentro do gigante gasoso, bem como mais detalhes sobre as luas que poderiam abrigar vida extraterrestre. Descubra tudo o que precisa saber em nosso vídeo. Sabemos, finalmente, como é o interior de Júpiter. Uma das maiores conquistas de pesquisa da sonda Juno é a descoberta da estrutura do planeta. Começa com o núcleo. A maioria dos cientistas está certa de que é feito de gelo, poeira e metais pesados, e formado no início do sistema solar. Alguns cientistas presumem que não há núcleo sólido, mas apenas uma concentração de hélio e hidrogênio. A temperatura perto do centro é de cerca de 24.000 graus Celsius. O gigante gasoso gira como um corpo rígido e tem atmosfera de mais de 3.000 quilômetros de profundidade, a partir do topo da camada de nuvens. A troposfera da Terra, comparando, tem cerca de 15 quilômetros. Como todo planeta gasoso em nosso sistema solar, Júpiter tem seu próprio sistema de anéis. Pesquisadores ficaram surpresos quando analisaram os dados. Descobriram um arranjo assimétrico dos polos norte e sul, uma descoberta inesperada. Ambos os polos têm uma zona que emite radiação. A fonte de radiação no Polo Sul é muito menor. O fenômeno foi descoberto em 2000, mas até agora nenhuma explicação foi encontrada. O campo magnético de Júpiter, na verdade, tem 2 polos sul, um perto do Polo Sul geográfico e outro perto do Equador. O comportamento do campo gravitacional é marcante nas observações. O campo gravitacional é a área que atrai outro corpo. Descobertas atuais concluem que o de Júpiter não é esférico, como indicaria a forma do planeta, mas tem forma de pera. Se este traço é constante ou por vezes iguala-se, permanece obscuro. O planeta deve seu padrão de cores às tempestades que atravessam sua superfície enquanto o gigante gira em seu eixo em apenas 10 horas. A mancha vermelha é bem conhecida. Esse ciclone, 2 vezes o tamanho da Terra, atinge até 480 quilômetros de profundidade. Está entre 2 correntes de jato, correntes de ar na atmosfera do planeta. Circula a superfície há cerca de 200 anos, mas está gradualmente diminuindo. Além desta conhecida tempestade, Juno forneceu os primeiros vislumbres dos polos de Júpiter, também marcados por ciclones. Por muito tempo, o Polo Sul mostrou um pentágono de um grande ciclone central e 5 tempestades menores. Em novembro de 2019, um 6º vórtice foi adicionado e desde então existe um hexágono ali. O Polo Norte é um hexágono, ou seja, 8 ciclones orbitando outro ciclone. Pequenas tempestades são quase todas pelo menos tão grandes quanto os Estados Unidos. Ambos os polos são de cor azul escuro. Luas de Júpiter. Luas diferem dos planetas, não em tamanho, mas no que orbitam planetas em vez do Sol. Júpiter tem um total de 80 luas conhecidas, sem contar as menores. Este sistema de satélites naturais é chamado Sistema Joviano. As 4 luas mais massivas são Io, Ganimedes, Europa e Calisto. Estas 4 luas foram descobertas em 1610 por Galileu Galilei e Simão Marius. Esta também foi a primeira vez que astrônomos observaram luas orbitando um corpo celeste diferente da Terra. A descoberta forneceu modelos de mundo heliocêntricos que não colocam a Terra no centro. O que aconteceria se os humanos pousassem em Júpiter? Júpiter consiste sobretudo de hélio, hidrogênio e uma pressão difícil de imaginar. Como resultado, prevalecem temperaturas mais altas que as da superfície do Sol. Essas circunstâncias tornam um pouso em Júpiter impossível para sondas e espaçonaves tripuladas. Além de que não há superfície sólida na qual um pouso seria viável. A sonda Galileu penetrou cerca de 112 km na atmosfera antes do vento, que chega a mais de 480 km por hora, e a pressão de 100 vezes a da Terra destruiu a sonda após 58 minutos. Um ser humano não sobreviveria.
Mas o que aconteceria se esse fato fosse ignorado? A viagem começa com velocidade de 177 km por hora por causa da atração gigantesca. A densa atmosfera retarda muito. Após cerca de 3 minutos, os ventos atmosféricos atingem. A pressão é 100 vezes maior que na superfície da Terra. Além disso, nenhuma luz penetra através da densa cobertura de nuvens. 690 km abaixo, a pressão é 1.150 vezes maior que a da Terra. Em uma nave espacial projetada como um submarino, poderíamos suportar a pressão até aqui. A uma profundidade de 3.860 km, a temperatura é de 3.370 graus Celsius. Sua queda já leva 12 horas. A uma profundidade de quase 21.000 km, a pressão é 2 milhões de vezes a da superfície da Terra. Aqui, a temperatura é mais alta do que na superfície do Sol. Processos químicos transformam o hidrogênio em hidrogênio metálico, que absorve toda a luz. A alta densidade cria flutuabilidade, enquanto ao mesmo tempo, a gravidade puxa você. Até que as forças sejam equalizadas, você será puxado para o centro de Júpiter e se afastará novamente. Você então permanecerá imóvel. Temperatura de Júpiter. A temperatura da superfície de Júpiter é de constantes menos 145 graus Celsius. Na verdade, o planeta pode ser mais quente que a superfície do Sol. A razão para a baixa temperatura da superfície é a fonte de calor. Este é o interior do gigante gasoso. Júpiter está muito longe do Sol para fornecer calor significativo. Io. Esta é a quinta lua de Júpiter e, com um diâmetro de 3.643 km, a quarta maior lua do nosso sistema solar. Io recebeu o nome de uma ninfa amada pelo deus grego Zeus. Ele a transformou em uma vaca branca para escondê-la de Hera. O nome foi sugerido por Simon Marius, mas não foi assim chamada até meados do século XIX. Até então, as luas eram numeradas consecutivamente. E Io era a lua 1 de Júpiter. A NASA descreve a aparência da lua como uma pizza com muito queijo, alguns tomates e azeitonas. A radiação em Io é 1000 vezes a dose letal para um humano. Io abriga 400 vulcões ativos e montanhas maiores que o Monte Everest. Europa. Menor das 4 luas galileanas, seu diâmetro é de 3.121 km. Menor que a lua da Terra. Galileu registrou Europa como a lua 2 de Júpiter, que recebeu o nome de outra amante de Zeus. Para que sua esposa Hera não descobrisse sobre a amante, escondeu Europa na forma de um touro. Europa é uma lua gelada. Sua temperatura de superfície é de menos 220 graus Celsius nos polos e menos 120 graus Celsius no Equador. A superfície do gelo varia em espessura de 80 a 170 km. O gelo fornece forte reflexo de luz, o mais forte do sistema solar. Pesquisadores suspeitam que haja um oceano sob a espessa camada de gelo. Em 2012, com o telescópio Hubble, cientistas descobriram uma possível nuvem de água pulverizada no oceano a partir do Polo Sul. Em 2014 e 2016, outras observações foram relatadas. A superfície da Lua tem muitas rachaduras. A teoria é que a atração gravitacional de Júpiter cria marés no oceano. O fluxo e refluxo de maré tensiona a camada de gelo, que racha. Além disso, acredita-se que Europa tenha placas tectônicas. Europa é considerada uma fonte potencial de vida por causa de sua água e oxigênio. Se organismos vivos estiverem presentes em nível microscópico, deverá ser investigado em 2029. Ganimedes. É a maior e mais massiva lua do Sistema Solar e com diâmetro de 5.268 km, o nono maior objeto do Sistema Solar. Se Júpiter não a transpassasse, seria visível a olho nu. A lua 3 de Júpiter recebeu o nome do copeiro de Zeus e seu amante. É a única das luas galileanas com nome masculino. A lua tem áreas escuras com muitas crateras de impacto. Além disso, existem áreas mais jovens, mais leves, com menos crateras, mais trincheiras. Ganimedes tem 2 placas continentais, mas a tectônica paralisou. Grandes partes da Lua são cobertas por gelo. Suspeita-se de um oceano de água salgada abaixo da superfície. A probabilidade de vida extraterrestre é menor em Ganimedes do que em Europa. A razão é que o oceano pode estar congelado por dentro. Esta lua tem uma fina atmosfera de oxigênio. Calisto.
Com 4.820 km de diâmetro, é a segunda maior lua de Júpiter e foi nomeada Lua 4 de Júpiter. Calisto é uma ninfa que foi seduzida por Zeus e engravidou. Por ciúmes, Hera a transformou em um urso. Calisto tem as maiores crateras de impacto das luas de Júpiter. Uma crosta de gelo com quase 200 km de espessura cobre a superfície da Lua. A temperatura média da superfície é de menos 139 graus Celsius. É considerada a mais antiga das luas. Sua formação foi simples, não há tectônica, razão pela qual a superfície é plana e permaneceu praticamente intocada. Acredita-se que um oceano de água salgada exista sob o gelo. É cercada por uma fina atmosfera de dióxido de carbono. Sonda Juno. Em 5 de agosto de 2011, foi lançada a sonda Juno, construída pela Lockheed Martin. Chegou a Júpiter quase 5 anos depois, em 5 de julho de 2016. Em 2017, a sonda deveria cair em Júpiter. Agora, deve orbitá-lo até 2025. O projeto custou $1 bilhão e foi encomendado pela NASA. Juno é a segunda sonda a orbitar o maior planeta do nosso sistema solar, em vez de apenas voar por ele. Foi nomeada após a deusa romana que é capaz de ver através das nuvens. A variante grega de Juno é Hera. A primeira sonda de Júpiter foi Galileu, que esteve em operação de 1995 a 2003. Queremos sua opinião. Quais dessas descobertas mais o impressionou? E qual lua é a mais fascinante? Mais sondas devem explorar o planeta? Escreva-nos sua opinião sobre este tema com um comentário. Estamos ansiosos por sua resposta.